Queridos, eu cheguei aqui muito cansado, mas eu posso garantir aos irmãos, olha aqui, o louvor desta noite são daqueles dias que você guarda na sua memória de forma muito especial. Como Deus falou comigo, como eu tenho certeza da forma como Deus falou com cada um aqui. Então, saí renovado, já estou assim, renovado em Deus, revigorado no Senhor, por tudo aquilo que Ele já falou conosco em meus louvores, amém? Há um poder muito grande no louvor. Deus habita verdadeiramente em meus louvores, amém? Deus fala, Deus prepara os nossos corações, e nós somos abençoados em termos irmãos tão queridos, que com tanto compromisso louvam e nos levam à adoração, amém? Isso é motivo de muito agradecimento, de muita gratidão a Deus, por esse grupo que Deus tem formado aqui em nosso meio. Amém, igreja? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levante assim a sua mão. Pela primeira, olha, tem uma jovem ali, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda, minha irmã. É sempre um mico, né? Assim, na frente de todo mundo, mas é muito bom conhecê-la. Seja muito bem-vinda, amém? Querido, cumprimenta o irmão que está ao seu lado, a irmã que está ao seu lado. Dê um abraço nele, um aperto de mão. Diga quão bom é vê-la nesse lugar. Dá um peteleco na orelha dela. Dá um chute na canela. Um pescotapa para acordar. Acordar é complicado, né, gente? Na verdade, estamos por dormir, né? Então, mas com o corpo assim um pouco cansado, mas muito alegres de estarmos mais de um dia na casa de Deus, mais de um dia louvando, elogiando. Louvar é elogiar, amém? Se há algo e nós fomos feitos exclusivamente para isso. Pastor, qual a motivação de eu estar nesta terra? Louvar a Deus, elogiar a Deus. E eu elogio Ele não apenas com palavras, mas principalmente com atitudes. As palavras, todos podem até dizê-las, né? Mas vivenciar na sua vida, no dia a dia, esse louvor, é isso que nos renova, é isso que nos faz sermos novas criaturas, como diz 2 Coríntios 5,17, amém? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Então, que essa novidade aconteça primeiro dentro de nós, para que ela venha se refletir naqueles que estão ao nosso redor. Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, hoje é um dia muito especial, é dia culto de aniversariante. Quantos aniversariantes nós temos aqui em nosso meio? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Olha, hoje tem briga, hein, gente? Oi? Tem presente especial aqui. Quantos são? Por favor, mais uma vez. Contou aí? 7 aniversariantes. Muito bom, muito bom. Muito bom tê-los aqui. O culto foi feito a Deus, obviamente. Cultuar quer dizer entregar. Pastor, eu vim aqui pegar minha bênção. Você está no lugar errado. Amém? A palavra cultuar é entregar. Então, ao entregarmos a Deus, a nossa louvor, a nossa adoração, certamente você conquista o coração de Deus, amém? Você toca o coração de Deus, e aí Deus que ama abençoar, ama trazer vitória para o seu filho, assim Ele faz, eu tenho certeza disso. Mas venha com o seu coração para entregar. Entregue sua vida, entregue sua tristeza, entregue seu clamor, entregue suas dúvidas, entregue sua insatisfação com Deus, rasgue o verbo com Ele, converse com Ele. Deus quer ver em nós essa humanidade, amém? Não essa falsa espiritualidade, não essa às vezes uma hipocrisia de espiritual, onde tudo está bem, na verdade nem tudo está bem. E na verdade na vida do cristão, olha, muitas coisas não vão bem, mas em meio a elas, como foi louvado aqui, nós encontramos refúgio, encontramos fortaleza, encontramos vitória, encontramos sustento, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, amém, igreja? Glória a Deus. Sem mais delongas, quero chamar a pregadora desta noite, a diaconisa Ana, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém, igreja. Boa noite, paz do Senhor a todos. Mais uma vez é um privilégio estar aqui com os irmãos, trazendo a palavra do Senhor para a igreja. Agradeço primeiramente ao Senhor, ao nosso amado pastor Gama, pela confiança. Vamos continuar a série de mensagens dos milagres de Jesus. Como eu sempre falo, o milagre acontece todo dia assim que a gente acorda. Só o sopro de vida que o Senhor nos concede pela manhã já é um grande milagre nas nossas vidas. E nós devemos ser gratos sempre a isso, amém? Vamos abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 5,
no versículo 20. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 20. Conforme forem achando, podem se colocar de pé para lermos a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 5, versículo 20. Todos acharam amém? Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, porque abrimos a sua palavra, Deus, pela primeira vez nesta noite. Deus, usa-me, Senhor, conforme a sua vontade, que eu seja a boca do Senhor aqui nesta igreja. Deus, tira toda a distração, tudo que não provém de ti, Pai. Ô Senhor, acalma esses corações, dê sabedoria e entendimento da sua palavra, com que o Senhor quer falar à sua igreja, Pai. Tragam aqueles que ainda estão a caminho em paz e segurança, Deus. E eu já te agradeço, Pai, porque nós iremos sair daqui com o nosso milagre, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, por favor. Hoje o milagre que nós iremos falar é de um endemoniado gerazeno que vivia em uma terra que não conhecia Jesus e que cultuava muitos outros deuses gregos. Vamos para o versículo 1 para a gente entender um pouco desta passagem. Versículo 1 diz o seguinte: Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Quem estava chegando à outra margem do mar? Jesus e os seus discípulos. Num barco, eles estavam chegando até aquela margem dessa terra, onde não conhecia Jesus, onde Deus não era adorado, onde outros deuses eram cultuados e adorados. Mas eu vejo aqui neste versículo 1, esse verbo, chegaram à outra margem. Só esse verbo já significa um grande milagre. Porque se nós prestarmos atenção no capítulo 4, o capítulo anterior ao capítulo 5, nós vamos ver que para os discípulos e Jesus chegarem até esta terra, eles passaram por uma grande tempestade. O mar estava revolto, o vento estava muito forte, os discípulos estavam nervosos, com medo. Jesus teve que acalmar os discípulos, Jesus acalmou o mar, Jesus acalmou o vento, mas passaram por uma tempestade terrível. Então, o inimigo já estava se levantando ali naquele momento, porque sabia que Jesus tinha algum propósito naquela terra. Então, só o fato daquele barco com aqueles discípulos e Jesus chegarem até a outra margem, só o fato deles chegarem já é um grande milagre. Porque se nós lermos só o capítulo 5, nós vamos achar normal. Chegaram à outra margem. Uma viagem tranquila de barco. Mas como a Bíblia, é uma continuação, no capítulo 4 nós vamos entender que para eles chegarem até a outra margem foi muito difícil. E o que eu quero falar para a igreja essa noite é que muitas vezes nós passamos por tempestades, assim como aqueles discípulos passaram no barco com Jesus. Tempestades, mar revolto, vento forte, o desespero começa a bater, mesmo Jesus estando com a gente. Mas vocês vão conseguir chegar do outro lado, porque Jesus está no nosso barco. E quando Jesus está no nosso barco, nós conseguimos chegar ao outro lado. Pode bater o desespero, pode bater a angústia, pode bater a falta de fé, porque aqueles discípulos tiveram falta de fé. E isso acontece com a gente hoje em dia também. Mas Jesus está no nosso barco e nós iremos chegar do outro lado. Outra coisa importante também é que ninguém sabe o que nós passamos no nosso íntimo, no nosso oculto. Não deixe que outras pessoas julguem você, a sua vida, sem saber por quais tempestades você já enfrentou, por quais tempestades você já passou, e com a ajuda de Jesus você conseguiu chegar do outro lado. Ninguém conhece a sua história, só Jesus conhece verdadeiramente a sua história. Só Jesus sabe o que você passou, o desespero que você passou, a tempestade, o vento, o mar revolto que você passou, mas você, com a ajuda do Senhor, conseguiu chegar do outro lado. Amém? Vamos continuar no versículo 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Vamos parar aqui. Quando Jesus desembarca naquela terra, logo vem ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Quando nós estamos com Jesus, o inimigo sempre se levanta. Porque como dizem, o inimigo não dorme em serviço. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor,
mas os demônios estão ao nosso derredor. E eles realmente vão se levantar contra as nossas vidas. Para perder, obviamente. Mas eles vão se levantar. Porque ele sabe que nós estamos com o Todo-Poderoso. Mas que isso não desanime a nossa caminhada. Porque muitas pessoas, infelizmente, acabam desanimando a caminhada, porque coisas acabam se levantando contra a sua vida quando você está com Jesus. O pastor mesmo uma vez até contou aqui, logo assim que eu entrei aqui nessa igreja, na segunda semana mais ou menos que eu estava aqui, que eu tinha aceitado Jesus, que a gente acha que quando a gente aceita Jesus vai ser tudo maravilhoso, né? Vou ficar rica, vou ficar linda e maravilhosa, vou ter filhos lindos, uma família feliz. E na segunda semana que eu estava na igreja, eu fui assaltada aqui na esquina da igreja, levaram tudo meu, eu não tinha nem chave para entrar dentro de casa. E para quê? Porque o inimigo queria me assustar. Olha, é perigoso você ir na igreja de noite, não vai não. Isso passou pela minha cabeça assim, que era perigoso vir à igreja de noite, que eu poderia ser assaltada novamente. Isso é seta do inimigo, isso poderia fazer com que eu desanimasse. Mas Jesus falou maior ao meu coração do que o inimigo, em nome de Jesus. Que isso aconteça com você também. Que setas do inimigo que venham porventura a se aproximarem de você, vão cair por terra em nome de Jesus. Porque quem nos guarda é o Senhor Todo-Poderoso. E que isso não faça você desanimar a caminhada. Amém? No versículo 2, nós lemos também que Jesus desembarca do barco onde ele estava. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Nós podemos ver em várias outras passagens que o barco era um lugar comum para Jesus. Jesus costumava pregar em barcos, Jesus sempre estava nos barcos com os seus discípulos. O barco para Jesus era como se fosse um púlpito para o pastor, era como se fosse a igreja para os seus membros, era um lugar comum para Jesus. E como foi até louvado aqui nesta noite, a gente sempre fala, Jesus entra no meu barco, porque barco é um local comum para Jesus. Jesus se sentia à vontade nos barcos para falar as suas parábolas, para curar, para profetizar. E nós lemos aqui no versículo 2 que ele desembarca, ele sai do barco. E por que Jesus sai do seu lugar comum? Por que Jesus desembarca? Se aquele local era favorável para Jesus, era onde ele gostava de operar milagres, era onde ele gostava de conversar, de ensinar, de discipular, porque Jesus sabia que ali naquela cidade tinha um homem que ele tinha um propósito na vida dele. E isso serve muito de exemplo para as nossas vidas. Às vezes, nós temos que sair do nosso lugar comum, da nossa igreja, do púlpito, da nossa casa, para que outras pessoas consigam enxergar Jesus. Porque nós somos Jesus aqui nesta terra. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos luz deste mundo. Saia do seu lugar comum. Evangelize. Isso é um evangelismo. Você sair do seu lugar. Você querer evangelizar dentro da igreja não vai adiantar de nada. Todos aqui são cristãos. Todos creem no mesmo Senhor que você. Você tem que evangelizar lá fora. Você tem que desembarcar. Você tem que sair do seu lugar comum, levar a palavra do Senhor para aquelas pessoas que ainda não o conhecem, que ainda não o têm como seu Salvador. Às vezes isso é difícil, às vezes Deus nos coloca em lugares escuros, em trevas, mas nós somos luz deste mundo. E onde nós chegarmos, nós vamos iluminar, porque o Senhor está conosco. Desembarque, saia do seu lugar comum, evangelize na sua família, evangelize no seu trabalho, evangelize. Na nossa igreja, nós tivemos um evangelismo maravilhoso no último sábado. Nós visitamos muitos lugares, nós paramos em vários locais, comércios aqui da 28, da Teodoro. Visitamos muitas pessoas. Saia do seu lugar comum, vá levar a palavra do Senhor. Não tenha medo, tenha coragem, seja ousado. Deus nos chamou para isso mesmo, para que nós sejamos luz, para que nós transmitamos o amor que Ele tem por todos, para que outras almas sejam salvas. Amém? Vamos continuar no versículo 3. Um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra.
Meus irmãos, esses versículos eu até li eles todos juntos, do 3 ao 5, porque aqui ele retrata como aquele homem com esse espírito imundo vivia. Ele vivia em sepulcros, ele já não tinha nem mais grilhões o amarrando, porque ele destruía tudo, ele se feria, ele vivia em extrema decadência, precariedade do ser humano, porque Satanás traz isso mesmo, traz morte. Todos nós um dia iremos, o nosso corpo, né, físico, iremos estar numa sepultura, mas mortos. Vivos, ninguém vive em uma sepultura. E para ele isso talvez fosse até comum. Ele já estava até acostumado a viver aquela vida, se ferindo, se machucando, quebrando as correntes, tinha uma força absurda, morava no meio de sepulcros, em um lugar sombrio, onde Satanás reinava. É isso que Satanás quer fazer com as vidas que não conhecem Jesus. E é exatamente nesses locais onde nós devemos ir, levar a luz do Senhor. Porque essas pessoas precisam de nós. Essas pessoas estão vivas, vivendo como mortos. Satanás pega a vida da pessoa e leva ela lá para o último grau, que é a morte. Mas Jesus chegou ali naquele local para trazer vida àquela pessoa que estava praticamente morta. Satanás leva da vida até a morte, mas Jesus traz da morte até a vida, porque Jesus é todo poderoso. Não pense que aquele homem, quando a gente lê esses versículos, a primeira vez que eu li eu pensei, meu Deus, não tem mais jeito esse homem. Você vai imaginar, ninguém aqui eu creio que vai pensar, não, tem jeito sim, tem coisas muito menores que a gente acha que não tem jeito. Imagina ver um homem nessa precariedade que ele vivia, sem roupa, machucado, sem moral, rejeitado pela sociedade, ferido, morando em sepulturas. A gente acha que não vai ter mais jeito na vida daquela pessoa, mas Jesus foi ali para mostrar que tem jeito sim. Não há nada que o nosso Senhor não possa fazer. Não há milagre nenhum que o Senhor não possa transformar em realidade. Aquela vida daquele homem era preciosa para ele. Jesus tinha um propósito na vida daquele homem. Muitos não acreditavam na vida daquele homem. Achavam que ele iria morrer ali mesmo, naqueles sepulcros. Mas Jesus foi ali para dar vida àquele homem. Não ache que o seu sonho, que talvez porventura esteja guardado na sua gaveta, não tem mais jeito. Tem jeito sim. O Senhor traz vida àquilo que está morto nas nossas vidas. Aquela pessoa que talvez você ore e nunca vai à igreja, nunca aceita Jesus, tem jeito sim. Não deixe de orar. Aquele sonho que você não consegue concretizar, coloque no altar do Senhor. Tem jeito sim. O Senhor traz vida àquilo que às vezes na nossa mente está morto. Amém? Vamos ler o versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Este versículo eu fiquei muito pensativo, orando ao Senhor para Ele falar comigo. Como que Satanás vai correr e adorar ao Senhor? E aí Deus foi falando ao meu coração que aquele homem, em alguns momentos, ele tinha uma consciência. Ele não estava a todo momento dominado por aqueles demônios. E eu creio, no meu coração, Deus falou ao meu coração, que nesse momento em que esse homem correu e adorou Jesus, era o homem que estava vivendo ali no sepulcro em sua sã consciência. Porque ele já não via mais saída. Ele já não aguentava mais viver aquela vida. Ele já não aguentava mais estar nas mãos de Satanás. Ele não aguentava mais ser possesso. Ele não aguentava mais se machucar. Você imagina uma pessoa que era dominada pelos demônios, quando tinha sua consciência, o quanto ele não deveria sofrer, chorar, clamar, pedir ajuda. E às vezes, muitas pessoas podem passar por ele e nem ligar. Porque para essas pessoas, como eu falei, ele não tinha mais jeito. Então eu vou ajudar por quê? Ele poderia ser rejeitado. Ele sentia dor física que ele mesmo causava nele. Porque ele se machucava, ele se batia contra as rochas. Ele deveria sofrer muito, a mente daquele homem deveria estar muito perturbada. Então, naquele momento de consciência, quando ele vê Jesus, né, iluminado, eu fico imaginando, eu vou correr e vou adorar e vou pedir ajuda, porque só ele pode me salvar. Aquele homem estava desesperado, só Jesus poderia salvar. E isso também traz uma grande lição para nós. Aquele homem, mesmo sem conhecer Jesus, porque aquela terra ali não conhecia Jesus,
quando viu Jesus, logo o reconheceu. E nós, muitas vezes, que conhecemos Jesus, não o reconhecemos, às vezes, nos nossos problemas. Que isso sirva de lição para as nossas vidas, que nós reconheçamos Jesus sempre agindo nas nossas vidas ao nosso favor. Porque quando Jesus aparece, o milagre vem, tudo acontece nas nossas vidas, o nosso propósito se cumpre, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos ampara, o Senhor cuida de nós. Amém? Versículo 7. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Do versículo 6 para o versículo 7, eu já vejo uma mudança. No versículo 6, Deus falou ao meu coração, eu creio que foi aquele homem que reconheceu Jesus e que foi ali pedir ajuda. No versículo 7, o que ele exclama já é com uma certa irritação. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Em questões de segundos, eu creio que aquele homem foi novamente possesso. E isso deveria ser frequente. Aquele homem deveria ficar em sã consciência pouco tempo. Porque logo vinham os demônios e tomava posse daquele corpo, daquela mente novamente. E no versículo 7, o demônio pergunta para Jesus: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Até Satanás reconhece que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Ele sabe que Deus é o Todo-Poderoso no mundo espiritual. Ele reconhece que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Se Satanás reconhece que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, nós temos que reconhecer isso a todo momento. Quando você louva, quando você canta aqui na igreja, quando você ora, você reconhece de todo o coração que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Você tem prazer em adorar ao Senhor, mesmo que você esteja passando por momentos de dificuldade, porque às vezes nós chegamos na igreja tão no automático, né? Oramos, louvamos, mas às vezes a gente não presta nem atenção nas letras dos louvores, a gente está com as mãos para o alto, cantando, e a gente não está adorando de todo o coração ao Senhor. Satanás reconhece Jesus. Aquele homem em sã consciência reconheceu Jesus. Nós temos a obrigação de adorar ao Senhor a todo momento. Mas não uma obrigação como se fosse um fardo. Uma obrigação porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. É Ele quem nos dá a vida, é Ele quem cuida de nós. Amém? E o que me chama a atenção aqui também é que Satanás, geralmente os demônios quando estão em alguma, em possessão de alguma vida, acho que nosso pastor até já contou aqui uma vez uma história, não me lembro de qual pastor, que foi expulsar um demônio de um morador de rua, e o demônio fez um monte de acusação para aquele pastor, e ele até saiu envergonhado, porque Satanás é isso mesmo, ele quer julgar. Se você fez um negocinho errado hoje, ele vai saber e vai te julgar se porventura você for expulsar demônio de alguém, mesmo que seja no nome de Jesus, porque a função dele é essa mesma, te envergonhar. Só que ali era Jesus que estava ali. Não era eu, não era você, não era a Mônica, não era ninguém. Era Jesus, o próprio Deus. Ele não tinha absolutamente nada para falar do Senhor. Ele não tinha como apontar o dedo para Jesus e envergonhar Jesus. Né? Olha, o que você está fazendo aqui? Você vai me expulsar daqui? Não, você não vai me expulsar daqui, porque Satanás é abusado. Às vezes ele pode fazer isso com alguma pessoa que vai expulsar demônio de outra pessoa. Mas com Jesus ele não tinha como fazer isso. Ele não tinha como, tanto que ele não tinha, que a única acusação que, ao meu ver, foi boa, foi chamar Jesus de Filho do Deus Altíssimo, porque era exatamente isso que ele era. Jesus não pecava, Jesus é santo, Jesus é o próprio Deus. Ele não tinha acusação nenhuma para falar do Senhor. Ele não tinha como envergonhar Jesus. Amém? Vamos para o versículo 8. Vou continuar o versículo 7 no final para dar continuidade. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. O demônio pede para que Jesus não o atormente, porque Jesus já
o tinha expulsado. O espírito imundo sai desse homem. Eu, particularmente, não gosto quando muitas igrejas fazem de possessão um show. Colocam pessoas à frente, expulsam, gravam, passam na televisão. Aquilo não é um show. Aquilo é uma pessoa que está sofrendo, que precisa da sua ajuda, que precisa conhecer Jesus. Jesus aqui, ele não fez um show. Ele não, né, naquela época também não tinha celular para ele gravar, filmar, tirar uma selfie. Mas se fosse hoje em dia, tem gente hoje em dia que faz isso. Que grava, tira foto, faz selfie, porque está expulsando aqui, está expulsando ali. Jesus foi e falou, o espírito imundo sai desse homem. Se porventura você tiver com alguma pessoa que esteja endemoniada como esse homem, no nome de Jesus, se você expulsar, vai ter que sair. Você não precisa dar um show, você não precisa expor aquela pessoa, porque aquilo é um momento de tormenta para a pessoa. Aquilo é um momento de... Muitas pessoas se sentem envergonhadas por estarem passando por aquela situação. Se Deus confiou na sua mão uma pessoa que precisa ser liberta, não faça disso um show. Cuide da vida dessa pessoa. Trate essa pessoa. Apresente Jesus a essa pessoa. Fale do amor de Deus a essa pessoa. Não faça um show. Expulse em nome de Jesus, que o demônio vai ter que sair, porque ele mesmo reconhece a autoridade espiritual que Jesus tem sobre ele. Amém? Versículo 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Engraçado que o demônio, quando ele toma posse de um corpo, eu creio que para ele se sentir satisfeito, precisam ter muitos tomando conta daquele corpo para que ele ache que ele é dono daquela vida, né? E Deus falou muito ao meu coração neste versículo, porque o único espírito que precisa habitar entre nós, dentro de nós, é o Espírito Santo. Jesus não precisa colocar uma legião de espíritos dentro de nós para que ele saiba e reconheça que ele é o Senhor e Deus das nossas... Para que nós saibamos e reconheçamos que ele é o Senhor das nossas vidas. Satanás precisa, às vezes, colocar uma legião de demônios dentro de uma pessoa, quando, na verdade, nós precisamos apenas de um Espírito, o Espírito Santo dentro de nós. E isso serve também de exemplo para que nós estejamos vigilantes quanto à nossa conduta, quanto à nossa moral, porque é muito fácil ser crente dentro da igreja, se lá fora a gente faz tudo ao contrário do que é pregado, do que é falado, do que a gente ora. É muito fácil nós querermos que o Espírito Santo habite dentro de nós, se nós deixamos outros espíritos habitarem dentro de nós. Onde o Espírito Santo está, só cabe ele. Ele é ciumento, não vai caber mais nenhum, não. Onde o Espírito Santo está, só cabe ele. Se você acha que você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, mas você sai daqui da igreja e faz algo errado... Irmãos, por favor, me entendam. Fazer algo errado, todos nós vamos fazer porque nós somos pecadores, amém? Mas existem pessoas que, por sã consciência, frequentam várias igrejas ao mesmo tempo. Igreja isso, macumba ali, igreja outra ali. Isso não provém do Senhor. Nós temos que crer que só o Senhor é o Deus nas nossas vidas, para que o Espírito Santo do Senhor habite entre nós. A partir do momento que nós passamos a fazer outras coisas, o Espírito Santo ele não vai habitar dentro de nós, porque ele só cabe um dentro de nós. Quem tem legião é Satanás. Deus só tem um Espírito, o Espírito Santo, e é ele que tem que habitar dentro de nós. Esses dias eu estava lendo uma página no Instagram de uma moça que escreve textos bíblicos, e eu estava gostando muito dos textos dela. E aí, até estava lendo vários, e aí depois que eu fui ver na descrição dela, lá em cima, logo embaixo da fotinho dela, estava escrito assim, o nome dela, aí estava evangélica e leonina. Aí ou ela é evangélica, ou ela acredita em signo, né? É o exemplo que eu acabei de dar. O Espírito Santo vai habitar ali? Não vai, gente, não vai. Ou ela acredita no Senhor, ou ela vai acreditar que Vênus vai mudar a vida dela hoje, porque o sol está virado para cá e o leão, e quem é do signo de leão, vai acontecer isso, né? Abra o seu coração
Confesse ao Senhor que só Ele é o Senhor da sua vida. E o Espírito Santo vai habitar dentro de você, que você não vai precisar de signo, você não vai precisar de mandinga, você não vai precisar de amuleto, você não vai precisar de nada disso. O Senhor é tudo isso na nossa vida. Amém? Vamos para o versículo 10. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Jesus estava ali com aquele homem estava possesso, e ele nesse momento estava tendo um diálogo com Satanás. E Satanás pediu encarecidamente que não os tirasse dali daquela cidade. Como eu falei no início da pregação, aquela cidade, ela não reconhecia o Deus como Senhor das nossas vidas. Eles faziam cultos a deuses gregos. Lá nessa cidade era comum terem porcos como meio de sustento, de trabalho também. E porco também era um animal sagrado naquela cidade. Para os judeus, o porco já era considerado um animal imundo. Eles ofertavam os porcos nesses cultos a deuses gregos. E às vezes eu me pergunto, por que Satanás pediu para continuar ali? E muitas vezes nas nossas vidas, nós temos a mania de falar que determinada coisa está acontecendo porque é culpa do Satanás. Mas os próprios demônios queriam continuar ali naquela cidade. Por quê? Porque eles eram bem-vindos ali. As pessoas ali, elas tinham consciência do que elas estavam fazendo. Elas estavam abrindo as portas para Satanás. Satanás não queria sair dali. Quantas vezes nós pecamos e colocamos a culpa em algum demônio, quando na verdade foi a nossa carne que falou mais alto? É muito fácil nós colocarmos a culpa no demônio de tudo que acontece na nossa vida. Mas às vezes somos nós mesmos que abrimos as portas para que Satanás faça alguma coisa. Naquela cidade, eram os próprios habitantes que abriam as portas para que Satanás operasse livremente ali naquela terra. Não coloque sempre a culpa em Satanás. Vigie, ore, leia. É muito importante ler a palavra todo dia, estar em intimidade com o Senhor, orar. Eu sei que todos têm uma vida muito cansada, muito atribulada, de trabalho, de família, de casa, de igreja. Mas orar e ler a palavra tem que ser uma das primeiras coisas que nós devemos fazer. A gente não deixa de almoçar, a gente não deixa de dormir. Por que a gente vai deixar de orar e ler a palavra do Senhor? Vamos estar vigilantes, porque quando nós damos brecha, aí sim que o inimigo vai entrar na brecha mesmo para tentar agir contra as nossas vidas. Essa cidade, ela dava brecha para que o inimigo continuasse ali livremente, fazendo o que quisesse e o que não quisesse com a vida daqueles homens, como estava esse homem agora, um morto-vivo praticamente. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você aconselha para as pessoas. Não deixe Satanás entrar nas brechas. Todos nós aqui sabemos qual é o nosso ponto fraco, né? Como tem uma história que sempre diz, o irmãozinho gostava muito de ir para baile funk antes de se converter. Aí depois que ele se converte, ele quer evangelizar no baile funk. É perigoso. Ele pode até conseguir daqui a um tempo, quando ele já estiver fortalecido no Senhor, mas logo de imediato não é o aconselhável. É capaz de ele continuar lá no baile funk e esquecer de evangelizar. Ele está dando brecha para o inimigo agir. E era o que acontecia com aquela cidade. Ela estava dando brecha para o inimigo agir. Por isso que Satanás fez esse pedido para Jesus, para que eles não saíssem dali daquela cidade, porque ali eles podiam agir conforme eles queriam. Amém? Vamos para o versículo 11. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Aqueles espíritos imundos não queriam sair daquela cidade e acabaram dando uma ideia para Jesus. Jesus, nos mandem para os porcos, né? Nós iremos para os porcos, não vamos sair daqui. E Jesus permitiu. Só que não é do feitio de Jesus permitir o que Satanás quer ou não quer, né? Satanás não vai conversar com Jesus. Jesus, não quero sair daqui, me coloca no porco e Jesus vai aceitar. Não é do feitio, não vai, isso nunca vai acontecer. Jesus nunca vai
concordar com o que Satanás quer ou deixa de querer. Amém? Porque a autoridade toda é do Senhor. Porém, existem determinados momentos que Jesus permite sim o que Satanás quer. Assim como ele permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Quem conhece a história de Jó vai saber. Jó era um homem cristão, temente a Deus. E mesmo assim o Senhor permitiu que Satanás tentasse Jó. Mas porque o Senhor tinha um propósito muito maior para a vida de Jó. Amém? Satanás só toca na nossa vida se Jesus permitir. Fora isso, ele precisa pedir permissão, sim. Assim como ele está fazendo aqui, pedindo permissão para entrar nos porcos. E Jesus já tinha um propósito para que aqueles demônios entrassem naqueles porcos. Não foi porque Jesus aceitou de boa, não, vou deixar vocês entrarem nos porcos. Porque Jesus já tinha um propósito para aqueles demônios entrarem nos porcos. Se Jesus expulsasse os demônios daquele homem, mesmo sendo uma legião, só uma frase de Jesus já expulsaria toda aquela legião, né? Não precisaria entrar nos porcos nem mais nada. Mas se Jesus expulsasse os demônios daquele homem, ninguém ia ver o que tinha acontecido de milagre na vida daquele homem. A partir do momento que Jesus tira os demônios daquele homem e coloca nos porcos, eram muitos porcos, era uma manada de porcos. Aqueles porcos iriam provavelmente gritar, fazer barulho, iriam chamar a atenção. Tinham as pessoas que estavam ali, os homens que estavam ali cuidando daquela manada. Eles iriam ver o que estava acontecendo. Jesus não precisa fazer milagre para todos verem, porque Jesus não gosta de show, não gosta de palco. Mas existem determinadas situações que Jesus quer sim colocar em evidência, para que outras pessoas vejam do que ele fez na vida daquele homem que estava precisando de cura, de libertação. A partir do momento que Jesus colocou os demônios naqueles porcos, ele chamou a atenção para aquele momento, daquelas pessoas, daquelas cidades que ali estavam. Os porcos começaram a gritar, começaram a pular, eu imagino, né? Uma manada de porcos. Alguns estudiosos dizem que tinham 6.000 demônios naquele homem. Então era muito demônio nos porcos. Os bichos provavelmente estavam gritando, né? Porque se nem um humano aguenta direito um demônio, imagina um bicho, né? Que é um pouco mais frágil. Então, Jesus conseguiu chamar a atenção ali naquele momento, para que as pessoas vissem que os demônios que estavam naquele homem tinham ido para os porcos. Jesus conseguiu chamar a atenção para aquele homem, para que ele fosse aceito novamente naquela sociedade, para que ele não fosse mais rejeitado, para aquele homem que estava ali vivendo em precariedade fosse novamente regenerado, reconstruído, porque foi isso que Jesus fez na vida dele. Amém? Vamos para o versículo 13. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Bom, aqui está dizendo que o número de porcos eram 2.000. Existem alguns estudiosos que dizem que aquele homem tinha 6.000 demônios. Então, era praticamente 3 demônios para cada porco, né? 3 demônios para cada porco. Então, você imagina o desespero daquele porco, a gritaria que deveria estar acontecendo naquele momento, 2.000 porcos com 3 demônios cada um, todos eles gritando e berrando a todo momento. O desespero daqueles animais era tão grande que eles viram o penhasco, o mar logo abaixo e decidiram se jogar ali. E Deus falou ao meu coração que o porco ele não tem a nossa consciência, mas ele tem um instinto. E o animal, quando ele quer se aliviar de algo, a primeira coisa que vem no instinto animal é se molhar num lago, num mar. E isso acontece com a gente também. Quando a água significa alívio. Quando nós estamos com sede, com muito calor, está muito calor, a gente quer beber uma água. Quando a gente chega muito cansado do trabalho em casa, a gente quer tomar um banho. A água significa alívio. Então, eu creio que ali naquele momento, aqueles porcos, vendo aquele penhasco e o mar logo abaixo, eles decidiram se jogar ali naquele penhasco para tentar aliviar aquele sufoco, aquele desespero que eles estavam passando com aqueles demônios dentro dele no mar. Só que ao invés deles conseguirem se aliviar,
eles morreram, eles se suicidaram, eles se jogaram do penhasco, caíram ao mar e já estavam mortos. E o que me traz à memória é isso. Muitas vezes, nós queremos nos aliviar em águas que não é a água viva que é o Senhor. Muitas pessoas se aliviam em drogas, no álcool, na prostituição, na pornografia. É um alívio para ele naquele momento, para aquela pessoa naquele momento. É a água para aquela pessoa naquele momento. Eu quero me aliviar, eu estou cheia de problema, eu não sei o que fazer, eu vou beber uma dose disso, eu vou usar um cigarro aqui, eu vou ver um vídeo ali. Isso é se aliviar no que não é água viva. É água, mas não é água viva que é o Senhor Jesus. Quando você está passando por algum desespero, algum momento angustiante, como aqueles porcos, eles não sabiam o que fazer ali naquele momento e decidiram mergulhar, mas não era a água viva que é o Senhor. Quando você estiver passando por esse momento, não mergulhe em nada que não seja, que não provenha do Senhor. Mergulhe nas palavras, mergulhe nas suas lágrimas, se for o que estiver acontecendo, se a luta for tão grande e você não tiver nem mais palavras para falar ao Senhor, que só as suas lágrimas vão descer no seu rosto. Mas mergulhe na água viva. Não mergulhe em outras coisas que não provenham do Senhor. O Senhor é quem pode nos dar o alívio. A água viva é quem pode nos dar o alívio. Só o Senhor é capaz de nos dar o alívio. O outro mergulho que a gente pode dar pode acabar em morte. Assim como foi com esses porcos. O mergulho do álcool, o mergulho das drogas, o mergulho da prostituição pode terminar o seu casamento. O mergulho da pornografia pode terminar o seu casamento, destruir a sua família. O mergulho em água que não seja a água do Senhor causa morte. É isso que Satanás quer. Amém? Vamos continuar no versículo 14. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Glória a Deus, igreja. O endemoniado, ele estava vestido, assentado e em perfeito juízo. Aqueles homens chegaram a temer aquela situação. Porque um homem que vivia machucado, que vivia nu, que vivia acorrentado e com a sua força conseguia tirar as suas correntes, estava ali em perfeito juízo, em sã consciência, vestido, com a sua moral renovada. Ele estava completamente restaurado. E aqueles homens não sabiam o que tinha acontecido ali, por que aqueles demônios tinham saído dali, entrado nos porcos, o que Jesus foi capaz de fazer na vida daquele homem. O espanto foi tão grande que aqueles homens chegaram a temer. Como eu disse no início da pregação, Satanás pega vidas e leva até a morte. Mas Jesus pega pessoas que estão em morte e traz a vida novamente. Creia nisso na sua vida. Jesus vai te vestir novamente. Jesus vai trazer a sua moral novamente. Jesus vai restituir o seu casamento. Jesus vai trazer o seu filho de volta. Jesus vai reconstruir a sua casa. Jesus vai te dar um emprego. Jesus vai te restaurar. Jesus vai cuidar do seu coração. Jesus vai te dar vida, porque Ele é a água viva que nós precisamos mergulhar. Amém? Versículo 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Aquele homem estava ali restaurado com a sua vida em perfeito estado. E aqueles homens, os que cuidavam dos porcos, os que estavam ao redor, porque sempre tem curioso, né, ao redor, ainda mais com aqueles porcos todos gritando, estavam ali contando para aquele homem o que tinha acontecido, o que eles tinham visto. Mas eu creio que numa cidade que era tão descrente do que o Senhor era capaz de fazer, tinham pessoas que poderiam realmente estar maravilhadas, mas provavelmente também tinham pessoas que iriam julgar Jesus. Então aquele homem poderia estar ouvindo palavras boas e palavras ruins. Palavras boas de pessoas que estavam maravilhadas porque viram o que Jesus foi capaz de fazer na vida dele, e pessoas que estavam condenando Jesus, porque, como eu disse anteriormente, aqueles porcos, eles eram considerados animais sagrados naquela cidade, naquela terra. E, além disso,
eles eram também o consumo daquele povo, né? Então, você imagina, esse homem matou os nossos porcos todos. Com certeza Jesus foi julgado por isso. E com certeza falaram isso para esse homem também. E isso acontece nas nossas vidas. Às vezes nós vamos contar um testemunho de algo maravilhoso que Deus fez nas nossas vidas. Nós devemos contar sim, mesmo que mesmo que a gente ouça palavra contrária. Mas muitas vezes nós vamos contar um testemunho do que Deus fez nas nossas vidas e sempre vai ter aquele. Ah, mas foi Deus mesmo? Mas foi Jesus mesmo? Eu já escutei um testemunho de um irmão que passou, acho que 5 anos desempregado e ele conseguiu um emprego. Ele já estava fora do mercado de trabalho há muito tempo, ele quase não tinha estudos, ele não tinha faculdade e ele fazia parte dele. Ele colocava os currículos, ele procurava emprego. E aí sempre tem aquele, né, que vai falar algo contrário. Ah, mas você conseguiu, não foi porque Deus te deu, foi porque você estava correndo atrás. Sim, ele estava correndo atrás, mas Deus abriu a porta que ele quis para aquele homem. Deus fez o que tinha que fazer na vida daquele homem. E só Deus sabe por que deixou aquele homem 5 anos desempregado. Nós nunca vamos entender, mas Deus tinha um propósito na vida daquele homem, por ele estar 5 anos desempregado. Então, quando você for contar o seu testemunho, nós temos sim que testemunhar o que Deus, as maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas. Mas não se importe com opiniões contrárias, porque só você sabe as maravilhas que o Senhor é capaz de fazer na sua vida. E assim como existem pessoas que não vão gostar e não vão acreditar, existem pessoas que vão se maravilhar e vão querer saber quem é esse Jesus. Amém? Versículo 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Muitos homens viram Jesus fazer aquele milagre. Muitos homens acreditaram, se maravilharam, e muitos homens não gostaram e rogaram para que Jesus saísse da terra deles. Jesus é maravilhoso, né? Deus é lindo nas nossas vidas. Ele não vai abrir à força a porta do nosso coração se nós não deixarmos ele entrar. Nós temos o livre-arbítrio. E Jesus também não é do tipo que fica magoado. Ah, eu vou embora triste porque essa cidade não me recebeu. Não, porque para tudo o Senhor tem um propósito. Esses homens rogaram para que Jesus saísse da cidade, mesmo vendo que ele foi capaz de restaurar a vida daquele homem. Porque a ganância, o culto a outros deuses falou mais alto. Como eu falei anteriormente, Satanás tinha liberdade ali naquele meio. E aqueles homens, eles não estavam endemoniados como este que vivia nos sepulcros. Aqueles homens estavam em sã consciência quando negaram Jesus e pediram para ele ir embora. Então, muitas pessoas estão em sã consciência quando negam Jesus e depois quer colocar a culpa no demônio. O demônio tem liberdade para agir ali naquela cidade, porque esses homens, mesmo em sã consciência, eles negaram Jesus e falaram para ele ir embora. Vamos no versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Mas aquele homem que teve a sua vida restaurada, quando ele viu Jesus ir embora, que aqueles homens tinham pedido para ele ir embora, e Jesus estava de volta ao seu barco, eu creio que aquele homem correu e gritou: Jesus, quero ir contigo, porque aquele homem tinha consciência do que Jesus tinha feito na vida dele, do que Jesus ainda poderia fazer na vida dele. Mas, ao mesmo tempo, isso é um pouco triste, porque você imagina, você vive uma situação precária na sua vida. Você se machuca, você não tem roupa, você dorme numa sepultura, e aí você é completamente restaurado. Quando a gente recebe uma notícia boa, qual é a primeira coisa que a gente quer fazer? Contar para a nossa família, contar para os nossos amigos, mostrar para as pessoas que você está bem, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, dar um testemunho. Mas aquele homem não quis continuar naquela cidade, aquele homem quis ir com Jesus. É lindo ele querer ir com Jesus? Sim, é lindo, nós devemos querer ir com Jesus sempre. Mas é muito triste aquele homem não querer voltar para a sua casa. Porque provavelmente o tempo que ele passou endemoniado, ele foi rejeitado até pela própria família. Provavelmente aquele homem não era só imoral, porque ele andava nu também. Aquele homem não era só imoral e rejeitado na sociedade, ele era imoral e rejeitado pelos seus amigos, pela sua família. Ele não quis nem
contar as boas novas para as pessoas que ele amava. Ele quis ir com Jesus, porque ele foi tão rejeitado, aquele coração provavelmente estava tão machucado, que ele não quis nem continuar ali naquela cidade. Ele quis ir com Jesus. Amém? Vamos para o versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Glória a Deus. Aquele homem, Jesus não quis que aquele homem fosse com ele. Porque, como eu disse no início da mensagem, Jesus tinha um propósito muito maior na vida daquele homem. Jesus foi rejeitado naquela cidade. Jesus já sabia que ia ser rejeitado. Jesus voltou para o seu barco. Só que aquele homem agora, ao invés de carregar uma legião de espíritos dentro dele, ele carregava um espírito só, que é o mais importante, que é o que todos nós precisamos, que é o Espírito Santo do Senhor. Aquele homem seria o próprio Jesus ali naquela cidade. Aquela cidade não queria Jesus ali, mas aquela cidade teria que aguentar aquele homem ali, porque aquele homem, ele era dali. Às vezes isso acontece com a gente também. Às vezes você é o único crente da sua família. Ninguém quer ir na igreja com você, todo mundo fala mal de você quando você abre a Bíblia, quando você fala de Jesus, quando você quer orar, mas ninguém vai te expulsar de casa. Você vai ser o próprio Jesus dentro da sua família. Você vai ser o próprio Jesus dentro do seu trabalho. E você não precisa nem falar. As suas atitudes já mostram que você é o próprio Jesus. Por isso nós devemos vigiar sempre as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso modo de agir. Nós devemos ser iguais a Jesus, nós devemos ser luz. Nós temos um Espírito apenas dentro de nós, o Espírito que é o mais poderoso de todos. Então, que nós sejamos exemplos em lugares que não aceitam Jesus. Porque, às vezes, eles negam Jesus ali. Às vezes, Satanás tem liberdade ali. Mas, a partir do momento que aquele homem teve o Espírito Santo do Senhor habitando dentro dele, Satanás não iria mais ter a liberdade que tinha como antes naquele local. Porque aquele homem, ele foi chamado para ser um evangelista naquele local. Aquele homem foi chamado... Nem só evangelista, aquele homem foi um missionário. Porque aquilo ali, aquele local, era um local proibido para Jesus. As pessoas não queriam Jesus ali. Aqueles homens tinham conhecido Jesus, mas não o aceitavam ali. E aquele homem foi chamado para isso. Aquele homem foi liberto para isso. E ele foi obediente. Ele queria ir com Jesus, mas ele sabia que Jesus era tão maravilhoso, que Jesus foi capaz de restaurar a vida dele, que ele continuou ali naquele local. E ele obedeceu o que Jesus pediu para ele. Que ele falasse do seu amor. Que ele fosse testemunho vivo no que Jesus foi capaz de fazer na vida dele. Amém? Eu vou pedir para os irmãos de louvor virem aqui, por favor. Versículo 20, para encerrar. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, por favor. Jesus não poderia entrar naquele local, mas aquele homem, ele era daquela cidade, ele não iria sair daquele local. E ele estava ali para proclamar as maravilhas que o Senhor é capaz de fazer nas nossas vidas. Aquele homem estava ali sendo o próprio Jesus, trazendo luz para aquela cidade que não o conhecia, que o rejeitava. E eu creio que através da vida daquele homem, muitas almas foram libertas, muitas pessoas foram salvas. Jesus tinha um propósito naquela cidade. Mesmo em meio à tempestade, foi difícil chegar até ali. Às vezes é difícil para nós chegarmos em algum lugar, mas Deus tem um propósito. Às vezes é difícil você conseguir evangelizar um familiar seu. É mais fácil você conseguir evangelizar uma pessoa que você não conhece do que alguém da sua própria casa. Às vezes a tempestade está muito forte, mas Jesus quer você como evangelista, quer você falando do amor dele, quer que você seja um testemunho vivo, quer que você seja um exemplo de restauração. Jesus é capaz de transformar, Jesus é capaz de dar vida àquilo que estava morto, amém? Vamos louvar ao Senhor. Não entendo
tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Oh Senhor, em nome de Jesus, eu quero convidar a igreja, aqueles que quiserem que venham até aqui à frente, para que nós possamos orar pela sua vida. Aqueles que porventura talvez tenham algum sonho, algum desejo, algo que esteja morto, vem aqui à frente, porque Jesus é capaz de dar a vida, Jesus é capaz de restaurar, Jesus é capaz de transformar qualquer quadro, qualquer situação. Em nome de Jesus, tenha uma atitude de coragem, seja corajoso como aquele homem que quando viu Jesus correu e o adorou. Venha até aqui à frente para que a gente possa orar por você, amém? Então liberta-me de mim. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado.
o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Deus amado, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor fez aqui nesta noite, Pai, por vidas que foram transformadas, Deus. Muitas vezes essas vidas nem aqui estão, Pai, mas existem pessoas aqui que oram por familiares, que oram por filhos, por esposos, por amigos, Pai. Em nome de Jesus, enquanto essas pessoas estão aqui buscando a Ti, o Senhor está fazendo milagre onde essas pessoas estão, Pai. O Senhor está trazendo vida para aquilo que porventura estivesse morto, Pai. O Senhor é capaz de restaurar nos mínimos detalhes, Pai. O Senhor é capaz de dar vida até aquilo mesmo que nós nem imaginamos, Pai. Até aqueles sonhos que nós fazemos questão de esquecer, Pai. O Senhor traz vida, Deus, porque tudo tem um propósito, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que nós continuemos a ser luz, Pai, neste mundo, Deus. Que o Seu Espírito Santo continue transbordando, Senhor, por onde nós passemos, Pai. Que nós possamos falar do Seu amor, Deus, para aquelas pessoas que não conhecem a Ti, Senhor. Que nós possamos ser verdadeiros testemunhos vivos, Pai, para aqueles locais, para aquelas pessoas que não queiram ouvir falar de Ti, Deus. Todos irão ver, Deus, o que o Senhor é capaz de fazer e transformar nas nossas vidas, Pai. Eu te agradeço, Deus, porque nós não vamos sair daqui da mesma maneira com que entramos, Pai. O Senhor já está preparando o nosso milagre, o nosso sonho, a nossa restauração. O Senhor já está curando, já está libertando. Nós cremos, Pai. O Seu propósito é o melhor de todos. E nós estamos aqui, Senhor, para te adorar de todo o coração, para te glorificar, porque só o Senhor é o Deus das nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aplauda mais forte ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Podem se assentar.